Nessa ilha, tudo se resume a rankings e todos estão tentando ser o número 1. A história começa na ilha da academia onde o herói estudante transferido, Shinahara Hiroto, se apresenta à escola como o mais novo aluno de 7 estrelas. Enquanto se apresenta, ele declara arrogantemente que é melhor do que todos, dizendo que o aluno que o enfrentar será derrotado de maneira humilhante. No entanto, isso se revela uma mentira e imediatamente após o seu discurso ele começa a entrar em pânico sem saber o que fazer em seguida. Shinahara verifica o seu celular e percebe que se tornou alvo de todos, o que o deixa assustado. Descobrimos que o ranking dos alunos é determinado pelo número de estrelas que eles coletam, e o método mais eficiente para adquirir estrelas é jogar contra outros estudantes, se tornando o melhor caminho para alcançar a cobiçada classificação de 7 estrelas em que o protagonista se encontra. Algumas horas antes, Hiroto se perdeu enquanto procurava a academia e uma bela garota chamada Sarazu o avistou. Então ele a chamou perguntando onde está. Ela lhe diz que ele está no distrito errado enquanto verifica o celular dele. Aponta a localização correta da academia. Sarasa diz que ele não precisa ser tão formal já que ambos estão no segundo ano, revelando que o dispositivo dele exibe informações sobre sua academia para aqueles com um ranking mais alto. Hiroto diz que não sabia dessas informações pois sempre pula o tutorial, então Sarasa explica que a academia possui seu próprio aplicativo de mídia social chamado Distalk, onde ele pode se comunicar com os outros estudantes. Ela o ensina a enviar um convite para jogar e o guia para o distrito correto. No entanto, ela percebe que é hora de voltar para sua academia e se despede dele. Enquanto ela se afasta, um dispositivo da academia espirra água em toda sua roupa. Ela se pergunta se Hiroto planejou isso e o acusa de ter a enganado. Hiroto nega, mas Sarazu interrompe dizendo que ele está tentando se aproveitar dela. Ela o desafia para um jogo e ele aceita com a condição de que ela o escute se ele vencer. Sarasa pede a ele para enviar um convite de jogo, já que o convite deve vir do jogador com ranking menor, mas Hiroto não consegue definir os detalhes do jogo. Sarasa explica que por ser de um ranking menor, Hiroto tem a vantagem de escolher o jogo para que tenha a chance de vencer. No entanto, Hiroto envia um convite em branco, a fazendo pensar que ele está a subestimando, deixando a entender que pode a vencer em qualquer jogo de sua escolha, quando na verdade Hiroto apenas não sabia desse detalhe. Por causa disso, Sarasa escolhe o jogo e decide fazer um desafio de expressões por turnos, em que o jogador que reagir de alguma forma perde. Sarasa explica que durante cada turno, um jogador pode fazer uma expressão na tentativa de fazer o oponente reagir. Hiroto está pronto para começar imediatamente, o que surpreende Sarasa, pois ele nem sequer configurou uma habilidade. Ela explica que as habilidades podem influenciar muito o jogo, então ela acredita que Hiroto não a está levando a sério. Hiroto tem 1 minuto para fazer com que ela reaja, mas Sarasa usa sua habilidade de manipulação do tempo para reduzir para 10 segundos. Isso surpreende e seu turno acaba antes mesmo que ele possa fazer algo. Sarasa usa outra habilidade, criando uma espada de energia que ela usa para atacar Hiroto, tentando fazer ele demonstrar qualquer tipo de reação. Vemos outros estudantes começando a assistir ao jogo. Sarasa se sente aliviada pois suas roupas estão secando, mas o dispositivo espirra nela novamente, fazendo com que sua espada desapareça e suas roupas fiquem molhadas mais uma vez. Sarasa revela que estava prestes a ter sua cerimônia de orientação e deveria dar um discurso como representante da academia. Seu turno termina e ela acusa Hiroto de ter armado toda aquela situação, mas Hiroto diz que foi apenas uma coincidência. Ela sente os olhares dos outros estudantes e fica envergonhada, pedindo a todos que parem de olhar, mas isso acaba fazendo com que ela perca o jogo, e sua estrela é transferida para o protagonista. Nesse momento, um mordomo chama Hiroto informando que a senhorita Natsumi deseja ver ele. Ele vai até o escritório dela e Natsumi lhe diz que ele causou um grande problema, dizendo que ele quebrou uma regra importante. Ela afirma que ele usou métodos desonestos para derrotar um aluno de outra academia, o que normalmente não seria um problema. No entanto, ela revela que a oponente dele alcançou a maior pontuação no exame de entrada em sua academia. Como a estudante de ranking número 1 na ilha, ela nunca perdeu antes. Sarasa pertence à família Saionji, que são os fundadores da ilha da academia, e seu avô Masamune é o atual diretor da ilha, então ela é considerada alguém da elite. Natsumi revela que Hiro teve a pior nota do exame de entrada, o que lhe concedeu um status muito baixo, mas ele acabou derrotando Sarasa, o que poderia ofender Masamune. Ela afirma que o diretor faria qualquer coisa para proteger o nome de sua família, mas sugere que Hiro se transforme em um aluno 7 estrelas. Ela explica que se Sarasa tivesse sido derrotada por outro estudante de 7 estrelas, Masamune não estaria tão obcecado, mas ele diz que não merece o status porque tem apenas uma estrela. No entanto, Natsumi lhe diz para olhar para sua estrela e ele percebe que ela é vermelha, o que é estranho, já que deveria ser branca. Natsumi explica que é uma estrela especial que permite ao portador contar uma mentira sobre qualquer coisa e transformar isso em verdade. Ela pede a ele para usar essa mentira para se transformar em um falso estudante de 7 estrelas. Natsumi explica que poucas pessoas estão cientes do efeito da estrela vermelha, mas ela sabe disso porque já teve uma em sua posse. Natsumi revela que seu plano é fazer de Hiro um gênio que alcançou as 7 estrelas em seu primeiro dia, mas ela também lhe dá a opção de deixar a academia.
Hiro pensa em seu objetivo de encontrar alguém em particular e acaba optando por seguir o plano dela. De volta ao presente, Natsumi ri de Hiroto, chamando seu discurso de um golpe psicológico perfeito. Ela arranjou um dormitório para ele e dá a localização, então ele sai imediatamente para ir até lá. No caminho, Sarasa o puxa para um beco, dizendo que ouviu o discurso dele e se pergunta o que ele está planejando. Sarasa acha que ele está planejando revelar o segredo dela, então ela o súplica para parar, dizendo que tem suas razões para mentir. Hiro não faz ideia do que ela está falando, mas Sarasa pede para ele não se fazer de desentendido. Ela revela que na verdade não é a verdadeira Sarasa, mas sim uma sósia que está atuando como a neta do diretor, e seu verdadeiro nome é Hina. Ela acha que seu segredo foi descoberto porque ele pegou a estrela vermelha dela, e explica que o portador da estrela vermelha fica sabendo da mentira do portador anterior. No entanto, Hiro diz que não sabia do segredo dela até aquele momento. Ele admite que é um novato total, mas Hina não acredita nele, pois ele já tem 7 estrelas. Hiro diz a ela que tem usado a estrela vermelha para mentir sobre isso e que ele na verdade tem apenas uma estrela, mas também tem suas razões para mentir. Isso surpreende Hina, que percebe que ele venceu o jogo deles por acidente e que acabou de revelar seu segredo para ele sem necessidade. No entanto, Hiroto também fica surpreso, já que ela na verdade não é neta do diretor, então não havia motivo para ele mentir sobre ser um estudante de 7 estrelas, já que o diretor jamais se importaria com uma sósia. Mais tarde, ele chega em seu dormitório e fica surpreso ao ver que é uma mansão. Uma garota chamada Yuki o recebe. Ela se apresenta como sua nova assistente e diz que ficará naquela casa. Yuki revela que não gosta de Natsumi e tem dificuldade em conversar com homens, mas Hiro rapidamente a deixa à vontade com ele. Yuki concede a Hiro uma explicação detalhada sobre a ilha, revelando que há 20 academias na ilha e elas são classificadas a cada ano. A academia recebe benefícios de acordo com seu ranking, que é determinado pelo número de estrelas que seus alunos possuem. Ela explica que os alunos com 5 estrelas são considerados alunos avançados e quanto mais alunos avançados uma academia possui, mais alta será sua classificação final. Uma academia com um estudante de 7 estrelas certamente alcançará a classificação mais alta, por isso os estudantes de 7 estrelas estão sendo alvo de todos na ilha. Ela mostra a ele os resultados dos jogos de Hina, mas ela sabe que seria impossível para Hiro vencer tantas batalhas, porque Hina conseguia usar habilidades de nível 7, enquanto ele só pode usar habilidades de nível 1 devido a seu verdadeiro nível ser apenas uma estrela, o que o coloca em desvantagem contra os outros jogadores. No entanto, Yuki diz que a empresa o ajudará a vencer os jogos, desde que ele continue agindo como um estudante de 7 estrelas. Ela mostra a ele as solicitações de jogos e ele fica surpreso ao ver que já tem 42. Ela o ajuda a escolher um oponente, dizendo que ele precisa causar uma boa impressão, pois ainda há pessoas que duvidam de suas habilidades. Hiro se pergunta como vai ganhar, e ela diz que eles vão trapacear, o instruindo a usar um fone de ouvido. A chefe de eletrônicos da empresa, Kagaya, usa o fone para se comunicar com ele, e Yuki revela que Kagaya é uma hacker, então ela pode invadir o dispositivo do oponente para dar a Hiro a vantagem. Hiro chama isso de tática ardilosa, e Yuki diz que isso vai contra as regras, mas ele precisa estar determinado a fazer o que for preciso para se tornar o mais forte, então ele escolhe seguir o plano. No dia seguinte, ele derrota seu oponente com a ajuda da empresa e caminha até o beco pensando que foi fácil demais. Ele percebe o quão confiáveis eles são, então agora acredita na empresa. Mais tarde, vemos Hiroto andando pelo campus quando a empresa o informa sobre um pedido de jogo favorável de uma estudante chamada Haru. Ele vai para uma arena onde o apresentador apresenta Haru e Hiroto a todos. Hina é recebida como convidado especial e Haru desafia Hiroto para uma corrida de 100 metros, dizendo que ele nunca vai vencer a velocidade dela. Ela traz sua moto, que Hina acredita ser sua arma secreta já que o desempenho do veículo é a chave para vencer o jogo, mas Hiroto ainda está a pé, então todos se perguntam o que ele está pensando. Descobrimos que os jogadores podem trazer 3 habilidades para um jogo. Haru revela que está usando uma habilidade de anular interferência, onde Hiro se torna incapaz de diminuir a velocidade da moto dela. Eles começam o jogo e a moto de Haru dispara em direção à linha de chegada, mas de repente para no ar e Haru é lançada para longe. Ela é salva por um material espumoso que amortece sua queda, e Hiro alega que viu através da estratégia dela. Descobrimos que Yuki o aconselhou a usar 3 habilidades desativadas para neutralizar a habilidade de anular interferência do oponente, dizendo que ele precisa de 3 habilidades desativadas porque seu nível é muito baixo. Enquanto Hiroto passa por Haru, ele afirma que usou uma habilidade de desativação de nível 7 para contra-atacar a anulação dela e em seguida, usou uma habilidade de parada forçada para parar sua moto, mas na realidade, foi Kagaya quem fez todo o serviço. Ele também mente sobre usar uma habilidade de proteção para suavizar o pouso de Haru enquanto cruza a linha de chegada e vence o jogo. Após a partida, Hina se aproxima dele e diz que vai o derrotar, mas isso foi apenas uma atuação para o entregar um bilhete pedindo que ele a encontre depois. Antes de ir, ele pede a Yuki para parar de ouvir por um tempo,
Então ela desativa a vigilância e diz para ele ter cuidado. Ele encontra Hina em um café isolado e pergunta sobre o segredo dela. Hina revela que a verdadeira Sarasa foi sequestrada há mais de um ano, mas o sequestrador não fez nenhuma exigência. Como ela era amiga de Sarasa, foi pedido a ela para assumir o lugar dela e observar os movimentos do sequestrador. Ela conta que os filhos da família Sion hoje quase nunca saem de casa até chegarem ao ensino médio, então amigos são providenciados para eles, e ela foi escolhida como uma dessas amigas. Por causa disso, o público não conhece o verdadeiro rosto de Sarasa, o que facilitou para Hina assumir o lugar dela. Ela não sabe quando a verdadeira Sarasa vai voltar, mas quer proteger a reputação dela até lá, pedindo a Hiro para ajudar a manter seu segredo. Hina não quer que Hiro perca, pois o detentor da Estrela Vermelha consegue ver a mentira de todos os portadores anteriores. Ela acrescenta que o único motivo para Natsumi proteger Hiro é por acreditar que ela é a verdadeira Sarasa. Isso faz com que Hiroto perceba que ele seria expulso da ilha se o segredo dela fosse revelado. Ele fala sobre a amiga de infância que está procurando, dizendo que ela está em algum lugar da ilha, então ele não pode ser expulso até a encontrar. Com seus objetivos alinhados, eles decidem formar uma aliança e trocam contato. No dia seguinte, ele encontra Hina e eles agem como se fossem rivais quando de repente observam um homem estranho rindo. O homem pula para baixo e se apresenta como Kugasaki, chamando Sarasa de sua deusa. Ele desafia Hiro para um jogo, querendo ver do que ele é capaz, e Hiroto concorda em aceitar, com a condição de que o perdedor nunca mais incomode Sarasa. Kugasaki não gosta da aposta, mas Hiro chama de covarde. Kugasaki diz que não tem medo de nada, e revela que é mais do que apenas um aluno de 5 estrelas, ele é também o líder da Brigada Santa da Noite. Portanto, ele concorda com a condição e marca o jogo para daqui a 2 dias. No dia seguinte, vemos Hiroto e Hina disfarçados se encontrando. Hina agradece a ele por a defender, mas ele diz que estava apenas protegendo sua própria mentira. Hina lembra a ele que agora suas vidas estão ligadas, então eles voltam para o dormitório de Hiroto para uma reunião de estratégia. Yuki os cumprimenta, mas Hina fica surpresa ao ver ela. Descobrimos que Yuki costumava servir Sarasa e é uma das poucas pessoas que conhecem seu segredo. Yuki continua a explicar o jogo que Kugasaki propôs, que é um jogo de colecionar cartas e competir por números, com 2 fases. A primeira fase é a de coleta, na qual os jogadores devem procurar por cartas numeradas de 0 a 19 que estão espalhadas pelo distrito. No início, 5 cartas são colocadas aleatoriamente e a cada 5 minutos uma nova localização de carta é revelada. No final dessa fase, os jogadores escolhem 5 de suas cartas para formar uma mão. A segunda fase é a de revelação, na qual os jogadores comparam as cartas uma a uma, e o número mais alto vence. Yuki também observa que na história do jogo, nunca houve um registro de alguém com uma estrela vencendo. Hiroto se pergunta como isso é possível, e Hina lembra dele da habilidade que ela usou para reduzir o tempo dele no jogo deles. Essa habilidade permitiu que ela manipulasse os valores numéricos em um jogo, e ela diz que mesmo que ele tire o número 19, Kugasaki poderia usar a habilidade para fazer o número dele valer 30. Yuki estima que ele tenha menos de 1% de chance de vencer. Hiroto acredita que Yuki deve ter uma maneira vencer, e ela revela que o truque para vencer está na fase de coleta. Se eles conseguirem obstruir seus movimentos para ganhar tempo e montar uma mão que vencerá mesmo após o ajuste numérico, então Hiroto tem uma chance. Hina observa que Kugasaki sempre usa a habilidade de mobilização de emergência, que permite a ele convocar outros jogadores para ajudar, e eles também podem contribuir com uma habilidade. Quando todos os jogadores convocados usam a mesma habilidade, Kugasaki consegue convocar seu exército de 300 jogadores da sua Brigada Santa da Noite. Eles também sabem que para a terceira habilidade dele, Kugasaki tem uma estrela especial, que lhe dá a habilidade Asas Negras, que Hina menciona que ele sempre gosta de usar. O jogo começa no dia seguinte, e graças à habilidade de sorte, Hiroto começa perto de 2 dos números mais altos. Ele planeja sua rota para pegar o número 14 primeiro, e enquanto corre nota que o número 17 está bastante distante. Mas Yuki lhe diz que a empresa criou um ônibus para o ajudar a chegar lá. Eles recebem uma notificação de que Kugasaki pegou sua primeira carta, mas Hiroto acha estranho porque as cartas exibidas mudaram. Yuki acha que ele deve ter encontrado uma carta que ainda não havia sido revelada, o que significa que ele está usando uma habilidade diferente da que eles previram. Hiroto percebe que em vez de usar a habilidade de manipulação numérica, Kugasaki planeja coletar todas as cartas, deixando Hiro com o menor número de cartas possível. Nesse momento, Kugasaki interrompe a ligação, revelando que sua habilidade Asas Negras permite transmitir sua voz de longe, e afirma que Hiro não tem chance alguma. Depois de 5 minutos no jogo, a localização da próxima carta deveria ser revelada, mas nada aparece, porque era a carta misteriosa que Kugasaki já pegou. Hiroto percebe o plano de Kugasaki de encontrar todas as cartas antes que elas sejam reveladas, planejando coletar 18 das 20 cartas e garantir sua vitória durante a fase de coleta. Enquanto Hiroto corre para pegar sua carta, Yuki nota que o ônibus deles foi parado pelo exército de Kugasaki. Yuki começa a perder a esperança, mas Hiroto se recusa a desistir. Ele consegue pegar a carta número 14,
mas se pergunta como conseguirá chegar à carta 17 antes de Kugasaki. Nesse momento, Haru aparece de repente, dizendo que Natsumi a concedeu a permissão para dar uma carona a Hiroto. Ele então procura a carta 17 e Yuki diz que ela está no terceiro andar. Ele acaba encontrando a carta, mas ela está no ar. Ele consegue se esticar e pegar a carta, mas acaba caindo e mal consegue sobreviver. Enquanto isso, vemos que Kugasaki coletou a maioria das outras cartas, então as coisas estão ruins para Hiroto. Ele acha que precisa pegar mais uma carta, mas Hina aparece de repente, dizendo que ele precisa de atendimento médico. No entanto, Hiroto pensa em sua amiga de infância e se recusa a desistir. Ele quer proteger Hina também, e enquanto tenta sair, Hina revela que mentiu sobre Sarasa. Ela conta que Sarasa mentiu sobre o sequestro dela, porque na realidade ela só queria viver uma vida normal. Hina apenas fez parecer que Sarasa tinha sido sequestrada. Ela pede para ele desistir e diz que assumirá a culpa por tudo, mas ele sabe que ela está fazendo tudo por causa de sua amiga. Ele diz que os dois se parecem e que Hina é seu tipo, e diz para ela continuar com a atuação por um pouco mais de tempo. Yuki chega preocupada com ele e menciona que Kugasaki já coletou as outras 18 cartas, então parece que tudo acabou para Hiroto. No entanto, ele ainda não desiste e começa a pensar em uma maneira de virar o jogo. Hiro pergunta se existe uma habilidade que permite mudar as regras do jogo. Yuki menciona a habilidade quebra de regra, mas diz que ela está disponível apenas para estudantes com 6 estrelas ou mais. Hiroto tem uma ideia, dizendo que o importante é que essa habilidade existe. Eles chegam à arena para a fase de revelação e Kugasaki acredita que já venceu, já que Hiroto não tem cartas suficientes para vencer 3 rodadas. Kugasaki diz a ele para desistir, então Hiroto descarta sua carta, admitindo a derrota. A anunciante está prestes a declarar o fim do jogo, mas Hiroto a interrompe. Ele pergunta a Kugasaki sobre a condição para terminar o jogo, que é se ambos os jogadores ficarem sem cartas, o jogo termina. Hiro diz a ele para ler as regras mais de perto, e usando sua habilidade modificador de tela, as regras agora dizem que se qualquer jogador ficar sem cartas, o jogo terminará. Kugasaki pensa que Hiroto deve ter usado a habilidade quebra de regras para mudar as regras, e como ele não tem mais nenhuma carta, a fase de revelação termina e eles empatam com 0 pontos, reiniciando o jogo. Kugasaki descarta sua mão, mas lembra Hiroto de que ele ainda não tem chance contra seu exército. No entanto, Hiroto declara sua vitória ao revelar que só descartou uma carta. Kugasaki acha que não importa, pois o jogo ainda será um empate seco com base nas regras, mas Hiroto revela que na verdade ele não mudou as regras, apenas modificou o que Kugasaki estava vendo, assim o forçando a descartar todas as suas cartas. Ele então joga sua carta e como Kugasaki não tem mais cartas, Hiroto é declarado vencedor. Depois do jogo, Hiro trata seus ferimentos e Sarasa aparece. Ela acredita que ele estava escondendo suas verdadeiras habilidades, admitindo que não conseguia se imaginar vencendo na situação dele. Ela se pergunta o que ele quis dizer quando a chamou de seu tipo, mas Hiro atendeu o celular e não escutou nada que ela disse, a deixando envergonhada. No entanto, ela está feliz que tudo deu certo. Hiro diz que foi moleza, se autoproclamando o estudante mais forte da ilha e único 7 estrelas, mas Sarasa o chama de o maior trapaceiro. Yuki encontra Natsumi, que pergunta se ela sabe a atual classificação de Hiro. Yuki acredita que ele ainda é um estudante de 1 estrela, porque ele não pode ganhar novas estrelas como um falso estudante de 7 estrelas. No entanto, Natsumi a corrige, revelando que ele já está com 2 estrelas. Ela explica que quando um detentor de estrela única é derrotado, a estrela sempre é passada ao vencedor, então quando Hiro derrotou Kugasaki, ele conseguiu adquirir a estrela Índigo. E ela pensa que Hiro tem potencial para tornar um estudante de 7 estrelas de todas as cores derrotando mais detentores de estrelas únicas, devido às suas habilidades no último jogo. Natsumi afirma que Hiro enfrentará perigos maiores se continuar ganhando estrelas únicas, mas Yuki a tranquiliza, dizendo que ficará ao lado de seu mestre. Yuki se transfere para a academia deles, e a professora informa a todos sobre a batalha de eliminação do campo. Ela explica que durante o evento, os estudantes podem participar de jogos simulados nos quais podem desafiar qualquer um, independentemente de classificação, e as estrelas não serão trocadas. No entanto, se forem derrotados, serão eliminados do evento, e o último homem em pé será coroado vencedor. Ela explica que o evento determinará quem representará a academia deles no próximo concurso entre as ilhas, e os 5 melhores jogadores serão escolhidos. Ela incentiva todos a darem o seu melhor. Durante o intervalo, Yuki alerta Hiro que ele estará em desvantagem durante o evento porque é um estudante de 7 estrelas, e todos vão querer o desafiar. Ela explica que um desafiante pode simplesmente abordar um estudante e emitir um desafio, que será automaticamente aceito, colocando os participantes em um estado de conflito. Nenhum estudante pode desafiar qualquer um deles até que um vencedor seja decidido. No entanto, se o estado de conflito continuar por 24 horas sem que um jogo ocorra, eles serão eliminados. Yuki diz a Hiro que ele não pode perder, pois precisa manter sua posição como o jogador mais forte. Ela o aconselha a se manter longe dos outros jogadores durante o evento.
De repente, uma estudante do terceiro ano chamada Noa se aproxima deles, e Hiro pergunta o que ela quer. Ela pergunta se eles estão namorando, e eles negam. Então, ela se agarra a Hiro, dizendo que é a chance dele de se aconchegar com ela. Hiro pede que ela vá direto ao ponto, e ela fala sobre as previsões de classificação na batalha de eliminação, onde ela está perto do topo, mas Hiro está em primeiro lugar. Ele parece não se importar, e ela se despede, agradecendo por passar um tempo com ele. Yuki o alerta para ficar atento com ela, pois ela é uma das 3 estudantes de 6 estrelas na academia, e Yuki tem um pressentimento ruim sobre suas intenções. Hiro vai ao escritório de Natsumi, onde ela diz a ele que estão enfrentando 2 problemas. O primeiro é que forças externas estão se envolvendo no evento iminente e parecem estar atrás dele, já que ele é o estudante de 7 estrelas. O segundo problema está relacionado às estrelas únicas, pois ela explica que cada academia possui uma, mas a estrela única em posse deles, a estrela verde, foi roubada. Eles planejavam a usar como prêmio para o evento, e ela revela que a estrela verde tem o poder de afetar a percepção. Então, Natsumi não sabe o que o ladrão poderia fazer com a estrela verde. Ela não tem certeza se os 2 problemas estão conectados, mas acredita que é possível que tenham sido causados pela mesma pessoa. Ela pede ajuda de Hiro para descobrir o culpado, pensando que ele será alvo do mesmo durante o evento. Ela quer que ele sobreviva durante o concurso para que possa expor o culpado e recuperar a estrela verde. Natsumi avisa que ele não deve perder para ninguém, para manter sua posição como o mais forte na ilha da academia. No primeiro dia do evento, Hiro e Yuki percebem que ele está sendo alvo de todos, então eles se escondem. Yuki pensa em desabilitar a capacidade de rastrear a localização deles e bloquear os pedidos de desafio com algum bloqueio básico. Mais tarde, Hiro recebe uma mensagem de Noa, e percebe que o bloqueio foi cancelado. Uma garota desafia Hiro para jogar com ela, e ele aceita o desafio vencendo o jogo. Hiro fica preocupado com Noa, pensando que terá que a enfrentar no final do evento, e Yuki concorda, dizendo que não poderão evitar ela. Yuki chama Kagaya, que diz a Hiro que ele terá dificuldades para escapar com os programas que possuem. Ela cria um novo dispositivo que sobrepõe a localização de Hiro com a de Yuki, para que ela receba os desafios em vez dele. No dia seguinte, Yuki derrota um jogador que está atrás de Hiro enquanto ele corre e se esconde dos outros estudantes. Ele recebe uma ligação de Yuki dizendo que estão em apuros porque 200 estudantes estão se dirigindo para sua localização. Hiro tenta escapar deles, mas de repente esbarra em Noa e cai sobre ela, enquanto Kagaya se pergunta por que ela está ali, já que não havia sinal um momento atrás. Yuki alcança Hiro enquanto Noa se agarra a ele, o impedindo de fugir, e os outros estudantes estão se aproximando. Yuki envia um pedido de desafio para Hiro, impedindo que eles o desafiem. Noa fica desapontada porque conseguiram escapar, mas ela diz a Hiro que conseguiu alcançar seu principal objetivo. Hiro fica se perguntando o que ela quis dizer, mas ela age como se não soubesse. Ela começa a correr para longe, e eles retornam à mansão. Yuki prepara um bife à milanesa para Hiro, mas percebe que não tem molho, então sai para comprar na loja. Hiro espera por ela, mas após uma hora, recebe uma ligação do número de Yuki. Ele atende a ligação e ouve a voz de Noa, dizendo que ela encontrou a empregada dele. Ela entrega o telefone a Yuki, que diz a Hiro que não conseguirá voltar para casa. Hiro se pergunta se Noa fez algo com Yuki, mas Yuki diz que não pode responder essa pergunta e lembra que estão em estado de conflito, pedindo para ele desistir de vencer o jogo deles amanhã. Noa assegura a Hiro que não fez nada com Yuki e encerra a ligação. Hiro conta a situação para Sarasa, que fica chateada e diz que não vai perdoar Noa por sequestrar Yuki. Hiro acredita que pode haver mais alguém envolvido na situação, e Sarasa se pergunta como podem vencer sem a ajuda de Yuki. Nesse momento, Kagaya se junta a eles, e Hiro informa sobre a situação, dizendo que precisam encontrar uma maneira de salvar Yuki. Kagaya mostra o jogo que vão jogar, que é um jogo de cartas onde cada jogador usará 10 cartas. Cada carta tem um valor, e quem jogar a carta de maior valor coleta as 2 cartas. Quando todas as cartas forem jogadas, o jogador que coletar mais cartas vence. Cada jogador começa com 10 cartas e há uma carta bônus no tabuleiro, totalizando 21 cartas no jogo. Kagaya mostra a eles um gráfico para explicar o valor das cartas, e Hiro imediatamente percebe as cartas comuns, pois são muito fracas. Kagaya explica que os plebeus têm habilidades especiais para compensar sua fraqueza. Nesse momento, Hiro recebe uma mensagem de Yuki, que lista as habilidades que ela usará no jogo. Uma das habilidades mencionadas é o controle de força, que permitirá a Yuki controlar os movimentos de Hiro durante os primeiros 3 turnos. Kagaya fica triste porque Yuki não está lá para desenvolver uma estratégia, mas Sarasa diz que cuidará disso, alegando que também é boa em desenvolver estratégias. Ela prevê que depois do 3º turno, sua liderança sobre Hiro será devastadora, então sugere usar a encantabilidade para dar a um plebeu a capacidade de virar o jogo. Kagaya sai para fazer preparativos para o jogo. Enquanto Hiro se lembra de como Yuki lhe disse para desistir de vencer, o que o está incomodando muito, ele deita em sua cama.
Sarasa decide ficar para passar a noite, dizendo que não pode voltar para casa porque já passou de seu horário de recolher. Ela parece nervosa, então Hiro diz a ela que pode dormir em um quarto diferente, mas ela diz que não quer ficar sozinha porque se sentirá ansiosa. Hiro apaga as luzes, mas nenhum dos dois consegue dormir, então eles começam a conversar sobre a ilha. Sarasa dá a Hiro um cartão de habilidade que permite a ele instalar uma habilidade rara. Ela diz a ele para usar quando vir a oportunidade, revelando que acredita nele, dizendo que até mesmo Noa terá dificuldade contra ele. Enquanto isso, Noa está lendo uma mensagem e descobrimos que ela está trabalhando com alguém para acabar com Hiro. Ela parece não gostar de Hiro por causa do discurso que ele fez quando chegou à academia, então está determinada em o derrotar. Hiro e Yuki estão a caminho do local de seu jogo quando se deparam com Noa, que decide assistir a partida. Eles se sentam juntos em uma sala onde começam o jogo. Yuki ativa as habilidades que ela mencionou para Hiro, permitindo que ela controle suas cartas durante os primeiros 3 turnos. Ela começa matando uma das cartas de plebeu de Hiro, o que lhe permite coletar a carta bônus. Em seguida, ela ativa a habilidade de um plebeu, permitindo que ela remova uma das cartas de Hiro do jogo, mas ela a desperdiça em outro plebeu. Durante o 3º turno, ela mata seu rei usando uma carta de plebeu, o que lhe permite coletar 7 cartas. Hiro percebe imediatamente que algo está errado porque Yuki parece estar pegando leve com ele. Ele especula que Yuki está querendo dizer alguma coisa, porque algo está errado com o jogo deles. Ele pensa sobre como Yuki lhe disse para desistir de vencer, mas é óbvio que ela também não está tentando vencer, então ele conclui que ela quer que o jogo termine em empate. Ele diz a Kagaya para abortar a operação e ativa uma habilidade que permite que ele veja o próximo movimento de Yuki. Hiro descobre que ela usará um cavaleiro, mas ele usa uma carta de assassino, fazendo com que ele perca o turno. Isso deixa Noa confusa, se perguntando por que ele está jogando daquela maneira, enquanto ele perde de propósito nos turnos seguintes. Durante o último turno, o efeito da habilidade se desgasta, e Yuki fica com a rainha e a carta de assassino. Hiro lhe diz que está segurando uma carta, e ele a joga, acreditando que o jogo acabou se ela jogar a carta de assassino, mas ele confia em Yuki, então está confiante de que ela usará a rainha. Ele está certo sobre Yuki, então seu plebeu acaba perdendo, mas sua habilidade é ativada, permitindo que ele colete metade das cartas na coleção de Yuki. Ambos terminam com 10 cartas, levando o jogo a terminar em empate. Noa não fica feliz com o resultado e está prestes a ir embora, mas Hiro a agarra, pedindo que ela confesse sua real intenção, porque ele sabe que ela quer o derrotar. Noa tenta negar isso, mas Yuki revela que tem uma habilidade ilegal de espionagem em seu telefone, instalada por Noa. Descobrimos que o programa de espionagem foi instalado na noite anterior e que Noa usou para manipular Yuki em suas ações. Yuki explica que a habilidade teria sido transferida como um vírus para o dispositivo do vencedor se ela tivesse perdido, então quem passaria a ser espionado seria Hiro quando vencesse. Noa fica nervosa e acusa Hiro de usar truques sujos para chegar ao topo. Ela lembra Hiro das previsões de classificação da batalha de eliminação, revelando que houve uma pesquisa anterior onde os alunos foram perguntados sobre quem seria o melhor da escola. Naquela época, Noa estava no topo, mas assim que Hiro entrou na escola, ele imediatamente a ultrapassou e se tornou o número 1. Isso fez Noa cair em desespero, porque ela se esforçou muito para se destacar, apenas para que Hiro assumisse o primeiro lugar instantaneamente. Então, ela decidiu se vingar durante sua exposição. No entanto, Noa comete um deslize e menciona que fez um acordo com alguém. Hiro pergunta sobre isso, mas ela diz que tem um plano de backup. Ela afirma que a habilidade que instalou apagará os dados do dispositivo de Yuki com o pressionar de um botão. E se seus dados forem apagados, ela não poderá permanecer na ilha da academia. Yuki adverte que todos na ilha se voltarão contra ela se descobrirem sobre sua habilidade ilegal. Noa se apressa e corre em direção de Yuki, a imobilizando, fazendo dela uma refém. Ela diz a Hiro que se ele quiser que Yuki fique, deve perder para ela em um jogo e dar a ela todas as suas estrelas, dizendo que sabe que tudo sobre ele é uma mentira. Hiro se pergunta como ela sabe tantas coisas. Pensando que Estrela Verde deve ter aprimorado sua percepção, Noa desafia Hiro para uma caça ao tesouro, onde um deve achar o parceiro escondido do outro para vencer o jogo, e Hiro acaba aceitando. Eles começam a jogar o jogo, e Noa liga para Hiro, perguntando se seu parceiro está escondido no 3º andar ou abaixo. Hiro fica se perguntando por que ela fez essa pergunta, pois ainda não conhece as regras do jogo. Noa explica que ele pode usar a função de pergunta uma vez por turno para fazer uma pergunta de sim ou não, e ele perderá se mentir. Hiro diz a ela que a resposta é não, então ela continua com sua jogada, dizendo que eles podem se mover 3 espaços a cada turno. Noa move um espaço e termina seu turno, mas revela que está usando uma habilidade chamada dupla ação, que permite que ela tenha 2 turnos seguidos. Ela faz outra pergunta a ele, perguntando se seu parceiro está escondido no 5º andar ou acima. Hiro diz a ela que a resposta é não, então ela sabe que o parceiro dele está no 4º andar e move mais um espaço, querendo brincar com Hiro. Durante seu turno,
Hiro usa sua habilidade de delay para estender o tempo de seu turno e, em seguida, entra em contato com seu parceiro, que é revelado ser Sarasa disfarçada. Eles discutem as regras do jogo, e aprendemos que o objetivo deles é encontrar o parceiro do oponente, que está escondido em um dos quartos. Noa deve encontrar Sarasa, e Hiro deve encontrar Yuki para vencer. Existem 4 comandos disponíveis a cada turno: pergunta, movimento, resposta e retirada. Os 2 primeiros comandos foram usados por Noa, e a terceira opção de resposta é usada para abrir a porta trancada quando estão na frente do quarto, mas isso consome um dos 3 pontos de resposta que eles recebem no início do jogo. O comando recuar permite que o parceiro se mova para outra sala, para que o oponente não possa o encontrar, mas isso também consome um ponto de resposta. Sarasa se pergunta o que Hiro planeja fazer, porque se ele vencer, Yuki não poderá ficar na ilha, mas se ele perder, acabou para ele. Hiro parece ter um plano, sabendo que não podem vencer em uma luta justa, pois Noa está usando habilidades ilegais, então terão que jogar sujo. O jogo continua, e Hiro recebe uma ligação de Kagaya, que diz que não pode interferir porque Noa usou uma habilidade de barreira de ar em toda a escola. Ela sabe que eles podem usar o programa de detecção do dispositivo para encontrar a sala certa, mas alguém dentro da escola precisa fazer isso, alguém que possa reprogramar um dos dispositivos. Sarasa é capaz de fazer isso e revela a localização de Yuki. Hiro pergunta a Noa se Yuki está naquela sala, e ela confirma, perguntando se ele usou uma trapaça, mas ele nega e se move em direção a Yuki. Noa decide levar a sério e adivinha corretamente a localização do parceiro de Hiro. Ela se move em direção à sala de Sarasa e usa o comando de recuar para mover Yuki para outra sala. O sinal do dispositivo de Yuki é perdido, já que ela cortou todo o acesso ao dispositivo. Ela começa a se dirigir para outra sala. Hiro e Yuki se encontram no caminho e Hiro avisa a Yuki para ligar o ar-condicionado em um horário específico para não passar frio e então se despedem. Ele diz a Sarasa que Noa parece estar lendo seus movimentos, pensando que deve ser por causa do efeito da estrela verde. Mas Hiro sabe que ela comete erros quando outra pessoa se envolve em seus movimentos, e percebe que a estrela verde só pode ler os movimentos dele, então ele precisará da ajuda de Sarasa para derrotar. Hiro usa um ponto de resposta para mover Sarasa para outra sala e, graças às habilidades de raciocínio de Sarasa, eles conseguem descobrir o esconderijo de Yuki. Isso deixa Noa irritada, então ela pensa em tornar o próximo esconderijo de Yuki aleatório. Noa descobre em qual andar Sarasa está e se aproxima de sua localização. Sarasa acha que estão em uma situação difícil, mas Hiro revela que preparou algo, dizendo que descobriu uma maneira de encerrar o jogo. No entanto, ele está preocupado que possa não dar certo porque a terceira habilidade de Noa ainda é desconhecida. Hiro decide enrolar durante seus turnos, dizendo que isso os ajudará a encontrar onde Yuki está escondida. Noa e Hiro usam seu segundo ponto de resposta para fazer seus parceiros recuarem, os deixando com um ponto cada. Hiro ganha tempo e exatamente às 22 horas da noite, Sarasa envia a localização correta de Yuki para ele, que está perto de sua localização atual. Noa se pergunta como Hiro descobriu, então ele diz a ela que disse para Yuki ligar o ar-condicionado às 22 horas. Ele revela que Sarasa está na sala dos professores, então ela pode ver qual ar-condicionado foi ligado. Hiro usa seu último ponto de resposta para abrir a porta do quarto de Yuki, mas Noa diz a ele que o jogo ainda não acabou, porque sua terceira habilidade permite que ela altere o destino. Ela usa a habilidade para invalidar a resposta de Hiro e se dirige rapidamente para a sala dos professores, onde encontra Sarasa, pensando que finalmente venceu o jogo. Mas Sarasa remove seu disfarce e diz a Noa que é muito fraca para derrotar Hiro. Ela afirma que Noa realmente venceu o jogo. No entanto, Hiro e Yuki chegam e revelam que usaram o cartão de habilidade que Hiro recebeu de Sarasa na noite anterior, que permite que Hiro troque de lugar com qualquer pessoa durante um jogo, transferindo a disputa para outra pessoa, e Hiro trocou de lugar com Yuki. Então o jogador que ela derrotou na verdade era Yuki, que lembra Noa sobre a habilidade de espionagem ilegal, dizendo que agora ela será transferida para o dispositivo de Noa, já que o vírus estava programado para ser transferido ao dispositivo que a vencesse em um jogo. Portanto, Noa não pode mais usar Yuki como refém. Noa cai de joelhos, totalmente derrotada, e começa a contar como chegou à ilha graças à sua habilidade intelectual. No entanto, quando entrou na academia, percebeu que todos eram de boas linhagens, e por causa disso teve dificuldade em se encaixar. Ela trabalhou muito para se tornar a melhor aluna, querendo se destacar, mas Hiro tirou isso dela. Ela revela que fez um acordo com um homem chamado Makoto, que é o diretor da academia Seal. Ele disse a ela para usar trapaças para tirar as estrelas de Hiro, e ela não o desafiou porque sabe que não é páreo para ele. Ela acredita que será expulsa, então se desculpa por suas ações, dizendo que ninguém pode derrotar Makoto. No entanto, Hiro diz a ela que é o mais forte da ilha, e que diretor nenhum pode desafiar, prometendo ajudar ela.
Chegamos ao fim de mais um recap no canal. Deixa o like se quiser continuar acompanhando as aventuras de Hiro como o estudante número 1 da ilha. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações do canal para mais recaps. Até a próxima!